Olá, caros alunos! É um prazer estar aqui novamente com vocês, né? A nossa última aula, agora o capítulo 7, colocando tudo em prática, né, da nossa matéria discipulado. Estamos chegando no último capítulo, nossa última aula, e espero que você tenha estudado o material didático, acompanhado tudo na apostila, feito as autoatividades e também as atividades de texto, ok? Para que vocês me entreguem para a gente fazer a avaliação, chegarmos à avaliação final. Estamos aqui no capítulo 7, página 75, colocando tudo em prática, né, no discipulado. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe. Vamos lá? Vamos para a nossa última aula, em nome de Jesus, né? Então, eu quero fazer um resumo. Esse resumo está na página 83 do capítulo 7, né? Mas antes eu quero ler João, 1 João, capítulo 2, versículos 24 e 25. 1 João, capítulo 2, versículos 24 e 25 diz assim: Por isso, guardem no coração a mensagem que ouviram desde o começo. Se aquilo que ouviram desde o começo ficar no coração de vocês, então viverão sempre unidos como o filho com o filho e com o pai. 25. E o que o próprio Cristo prometeu dar a todos nós foi isto, a vida eterna. Então, que tudo aquilo que você ouviu e aprendeu, que você guarde no teu coração, para que a gente consiga, nós venhamos conseguir o propósito, né? O propósito do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Então vamos lá. Olha só que o nosso resumo, né? Que é interessante, esses pontos importantes. O discipulado não é um movimento de uma igreja ou organização. O discipulado, para muitos, é usado como um método, mas nós temos que entender que o discipulado, ele é bíblico. Quem ordenou fazer discípulos foi o nosso Mestre Jesus. Então, o discipulado, ele não é um movimento de uma igreja ou uma organização. A tal denominação criou um método discipulado. Não. O discipulado, ele é bíblico. O discipulado, quem nos ensinou foi Jesus. Nós vamos ver aqui no Evangelho de Mateus. Ele é bíblico, o discipulado ele é divino, é algo que Deus trouxe para nós através de Jesus Cristo, para que cada um que entende o seu chamado, que entende que não é mais um na multidão, mas que tem o chamado de Cristo para propagar o reino de Deus aqui na terra, essa pessoa ela compreende que ela tem um papel fundamental dentro do Evangelho, dar continuidade àquilo que Cristo iniciou, fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando o Evangelho, ensinando as palavras de Jesus, ensinando sobre o amor, sobre o perdão, ensinando sobre a salvação, sobre o juízo final, as coisas vindouras. Então, é bíblico, é divino, pois tem estado no coração de Deus desde o princípio. Quando Deus, ele tem o seu plano salvífico, a partir do momento que Adão e Eva desobedecem, lá no jardim, no Éden, desobedecem, eles cedem à tentação, quando Satanás ele se manifesta através daquela serpente, e a desobediência acontece quando Adão e Eva, eles tomam posse do fruto que Deus não tinha lhe permitido comer, do conhecimento do bem e do mal.
Então, a partir daquele momento, Deus ele tem o seu plano de salvação, o plano salvífico para a humanidade, porque Adão, ele representa a humanidade, é a criação de Deus. A humanidade é a criação de Deus, porém se perderam através do pecado, cedendo às tentações, os desejos, a vontade carnal. Mas Deus tem o seu plano salvífico, que é através de Jesus, que nós conhecemos lá em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, o Filho, seu Filho amado, para morrer na cruz do Calvário por todos nós. Eu vou ler em Mateus, capítulo 28, eu vou lá em Mateus agora, capítulo 28, para a gente relembrar a ordem de Jesus para a sua igreja, para todos nós. Vou ler Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Olha o que diz. 28, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, diz assim: Portanto, vão a todos os povos, etnias, raças, tribos, vão a todos os povos do mundo, o planeta Terra, o mundo, e façam com que sejam meus seguidores, discípulos. Quem é discípulo é seguidor, ele segue um mestre, o nosso mestre é Jesus, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20: e ensinando-os a obedecer a tudo o que tem ordenado a vocês. Jesus falando para os seus discípulos. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, é a ordem de Jesus, antes dele ser levado de volta ao Pai, antes dele retornar à direita, à destra de Deus, diante de Deus, ele deixou esta ordem. A ordem é para a igreja. Façam seguidores, façam discípulos, seguidores de Cristo, não nossos seguidores, né? Seguidores de Cristo. Façam discípulos, batizem eles, ensinem eles a permanecerem nos caminhos da palavra, da luz da vida eterna. Então, o discipulado não é uma metodologia de uma denominação, mas ele é bíblico, ele é divino. Segundo ponto aqui do nosso resumo: discipulado não consiste apenas num método, mas numa estratégia de Deus para fazer as coisas. Então, não existe assim, o discipulado é desta maneira, você vai discipular desta forma e pronto. Não, eu vou olhar para a palavra de Deus, eu vou olhar para a Bíblia, aquilo que Deus quer, aquilo que Jesus fez, e eu vou fazer como está na palavra de Deus. O que Jesus fez com os seus discípulos? Ele dava tempo para os seus discípulos. Jesus tinha o seu momento com os seus discípulos. Jesus ensinava a eles de tudo um pouco. Jesus, ele também tinha o seu período de oração. Quando ele ficava sozinho, ele ia sozinho para o Monte das Oliveiras, para orar, para falar com Deus, passar a noite inteira orando, falando com Deus. Jesus ensinava os seus discípulos sobre o perdão, sobre o amor ao próximo, sobre confiar em Deus acima de todas as coisas, amar a Deus acima de todas as coisas. Ensinou também que algumas pessoas, elas vão desistir, como aquele jovem rico que diz para o Senhor: bom mestre, o Senhor é bom, então o que preciso fazer para ter a vida eterna? Jesus diz: obedece os mandamentos. E aquele jovem disse: eu já obedeço, o que mais preciso fazer para ter a vida eterna? Jesus disse: vende todos os seus bens, distribua aos pobres e me siga. Mas aquele jovem, ele não decidiu seguir Jesus, voltou para trás. Jesus mostrou para os seus discípulos: tem aqueles que não vão permanecer,
Jesus mostrou para os seus discípulos que há momento que a palavra ela é exortiva, ela é dura, ela nos fere, mas o próprio Deus traz a cura. Quando Jesus falava sobre o seu corpo, sobre a sua carne, sobre o seu sangue, quando Jesus falava sobre a Santa Ceia, que aquele que não comer do meu corpo, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Alguns discípulos, então, radicais, né? Algumas pessoas radicais na época de Jesus, radicais ao judaísmo, começaram a abandonar de seguir Jesus, deixar de seguir Jesus. Então, Pedro chega até o mestre e diz assim: Senhor, as tuas palavras são muito duras, né? Para o judeu entender, comer do seu corpo, da sua carne, beber do seu sangue, é muito dura essas palavras. Eles não estão compreendendo, eles estão deixando de seguir o Senhor. Aí Jesus diz para Pedro: se você quiser também, Pedro, você também pode ir com eles. Aí Pedro diz: Senhor, para onde eu irei, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Então, eu vou olhar para dentro da palavra de Deus. Eu vou olhar para dentro da palavra de Deus. Eu vou seguir aquilo que Jesus está me orientando. O que Jesus diz? Eu preciso ir até as pessoas. Eu não vou ficar esperando as pessoas virem até mim. Jesus disse: vá por todos os povos. Então eu preciso ir até as pessoas. Eu preciso pregar para elas. Eu preciso ensinar o Evangelho, a vida eterna, a salvação, o amor de Deus. Eu preciso batizá-las, né? Não, quando eu digo eu digo na forma de ganhar, de trazer a pessoa para Cristo. Mas claro, o seu pastor, ele vai determinar, ele vai dar as orientações antes do batismo, o pré-batismo, o pós-batismo. Mas eu preciso seguir aquilo que Jesus está me orientando em relação ao evangelismo, em fazer missões, em relação a ganhar almas para o reino de Deus e trazer para a igreja. Terceiro ponto: o discipulado é o melhor caminho para construir um estilo de vida que reflita o caráter de Cristo no mundo. Porque no discipulado você vai ter um tempo a mais com essa pessoa, você vai ter um momento a sós com essa pessoa. Se você vai ter a oportunidade de falar sobre Cristo, sobre o caráter de Cristo, para que o caráter desta pessoa seja mudado, seja transformado, para que essa pessoa tire as dúvidas, as diversas dúvidas que ela tem. E se você não souber responder, não é vergonhoso, você pode perguntar para o seu pastor, para que você possa responder ao seu discípulo, a essa pessoa que lhe perguntou. Então o discipulado ele é importante para que o caráter de Cristo seja moldado na vida da pessoa. E é um ótimo caminho para que isso seja construído, este estilo seja construído, um estilo de vida de oração, de jejum, de leitura da palavra de Deus, não criando ideologias, criando diversas estratégias para que o discipulado seja feito, seja alcançado. Não, faça aquilo que Jesus fez, valorize as pessoas, ouça as pessoas, ore pelas pessoas. Jesus pregava e sempre depois da sua pregação, o que Jesus fazia? Curava os enfermos, libertava os cativos, ouvia as pessoas. Jesus não desprezava a multidão, Jesus não desprezou a multidão, mas ainda que fosse sentado no barquinho, afastado um pouco da praia, Jesus falava com a multidão sobre o amor de Deus. Então o discipulado é o melhor caminho para construir um estilo de vida que reflita o caráter de Cristo no mundo. O mundo precisa ser transformado, e essa transformação precisa começar em nós que já fomos batizados, nós que aceitamos Cristo como o único suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós que temos que propagar a paz, levar alegria, levar salvação, levar uma mensagem, uma palavra de esperança, de vida eterna para o coração das pessoas. Fazer verdadeiramente o amor ágape, o amor de Deus, o amor que perdoa os pecados. Quarto ponto: no discipulado, multiplicar discípulos é preciso.
Você não vai ficar discipulando uma pessoa. Você pode dar atenção à pessoa, né, por muitos anos, mas você não pode ter aquela ideia assim, não, eu já ganhei aqui o João, já batizei o João, estou discipulando o João, a minha parte eu já fiz. Não, você tem capacidade para fazer outros discípulos. E que o João, ele faça discípulos também. Então, no discipulado, multiplicar discípulos é preciso, é muito importante, porque nós temos que ganhar. Nós não podemos restringir, colocar um limite. O quantos o Senhor der, nós vamos cuidar, nós vamos amar. Como o próprio Senhor Jesus diz, todos aqueles que o Pai me der, de maneira alguma eu vou lançar fora. Este é o método ideal para cumprir a tarefa de estender e aprofundar o reino de Deus aqui na terra, através do discipulado. Daquilo que você viu, está vendo na apostila, o discipulado na igreja, o discipulado dentro de cada um de nós. Deus, ele conta com você, Deus, ele espera de você que você faça algo para o reino de Deus, que você congregue na sua igreja, que você faça parte da liderança, que você contribua na igreja onde você está congregando, mas que fora dela você também cumpra o chamado de Deus, que você tenha um papel importante, faça um papel importante na sociedade, lá fora da igreja, onde os perdidos estão, e tragam eles para o corpo de Cristo, acoplem eles no corpo de Cristo, através do Evangelho. Nós precisamos amar as pessoas, nós não podemos olhar com olhos de julgamento, porque quem julga é Deus. Os nossos olhos têm que ser olhos de amor e dar oportunidade para as pessoas, porque nós não sabemos, nós não conhecemos, mas Deus pode levar grandes pregadores que busquem o reavivamento desta nação, pregadores que vão ter os dons de cura, de milagres, de maravilhas, dons de profecia, de conhecimento da palavra, de sabedoria. Deus vai usar estas pessoas, Deus quer usar você, Deus quer usar outras pessoas, então nós não podemos pôr limites ou dizer, essa pessoa serve, essa pessoa não serve, essa pessoa será um bom cristão, essa pessoa será um má cristão, porque quem somos nós para conhecermos o interior das pessoas, a não ser o Espírito Santo? Se você estiver na direção, na unção, na bênção de Deus, na unção do Espírito Santo, pode ter certeza, tudo vai dar certo, porque o que Deus reservou para nós e preparou para nós, através de Cristo Jesus, é o quê? Os confins da terra, ou seja, não tem limite, na cidade, no bairro, no lugar onde você trabalha, na escola, na faculdade, onde você estuda, você tem uns amigos, você tem oportunidade de conversar com diversas pessoas, fazer amizade com diversas pessoas. Não fique apenas com amizade só dentro da igreja, porque os que estão dentro da igreja estão ouvindo a palavra, eles estão encaixados em um grupo, em um departamento, eles estão sendo acompanhados, eles têm o seu pastor. Nós precisamos ter amizades fora da igreja, mas com cautela. Não seremos nós influenciados pelo mundo, pelo contrário, nós que influenciamos o mundo, sabe por quê? Porque Jesus disse que nós somos o sal da terra, nós somos a luz deste mundo, e nós temos que fazer com que isso prevaleça, isso aconteça, isso seja real nas nossas vidas. Não eu vir a cair, porque eu voltei para o pecado, mas eu tenho que dizer, o sal de Cristo que está em mim, a luz de Cristo que está em mim, dissipou as trevas na vida daquela pessoa, trouxe o sabor, a vida àquela pessoa. É esse o nosso papel. Nós somos discípulos de Cristo e nós precisamos fazer discípulos, levar muitas pessoas que estão depressivas, caídas,
frustradas, decepcionadas, com síndrome do pânico, doentes, enfermas, estenda suas mãos para elas, cure elas no nome de Jesus, liberte elas no nome de Jesus, mas que a sua vida também esteja curada, transformada, restaurada. Busque isso em Deus. Seja você uma bênção e faça a vida das outras pessoas ser uma bênção em nome de Jesus. Que essa matéria venha ter feito com que muitas coisas veio mudar na sua vida. Através dessa matéria do discipulado, que muitas coisas em você possa ter sido confrontado. Talvez você tenha enxergado, percebido, que talvez, às vezes nós achamos que estamos fazendo muito para Deus. E aí descobrimos que nós estamos fazendo pouco, bem pouco. Nós podemos fazer muito mais. Então, caro aluno, que você tenha essa matéria para o seu uso pessoal, para a sua própria vida, e que você venha influenciar para o reino de Deus e não contra o reino de Deus. Que Deus te abençoe. Logo nós estaremos informando a vocês a respeito da prova, das provas, que nós vamos recolher as autoatividades. Fique tranquilo que essas informações chegarão até você, ok? Que Deus te abençoe. Muito obrigado por todas as nossas aulas presenciais e também por videoaula, né? Foi um prazer estar com vocês, sempre disposto a ensinar, a passar as experiências que eu tive na minha vida, ok? Que Deus te abençoe e nos veremos. Em nome de Jesus, receba aí o meu abraço e tchau, tchau.